Olá, internautas. Meu nome é Cristiane Pinheiro, eu sou assessora de imprensa e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí como convidado o Luciano Luna, que é um palestrante motivacional. Luciano, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, Kendi, pelo convite. Imagina. Luciano, todos nós nessa vida somos participantes, né? E é como se a gente estivesse, por exemplo, num grande filme e cada um tem a sua participação, né? Podemos ser os principais, podemos ser os coadjuvantes, né? E existem também os espectadores. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho nessa linha, porque envolve uma parte, eu fiz uma similaridade com o cinema. Né? Sim. Fala um pouquinho sobre você primeiro. Tá bom. Na verdade, eu sou palestrante hoje, né? Estou como palestrante motivacional, também sou roteirista de cinema. E minha carreira antes disso foi durante 20 anos em marketing, né? Então, sou formado em publicidade, tenho pós em marketing, trabalhei minha carreira inteira nesse ramo e decidi em 2017 dar essa guinada. Né? Trabalhou em agências também? Trabalhei em house, né? Que é aquela agência dentro de empresa. Perfeito. Né? Eu era redator publicitário, planejamento, mas trabalhei muito tempo em marketing. A Leroy Merlin foi a empresa que eu trabalhei mais tempo. Bacana. Então, eu tenho uma carreira sólida em marketing, mas decidi dar essa guinada na carreira e assumir o meu protagonismo, né? Então, realmente hoje é um trabalho que me satisfaz muito mais, eu tenho muito mais propósito e muito mais energia sendo roteirista e palestrante do que eu era antes, né? Então, interessante. Você sempre gostou de cinema? Sempre. Eu brinco que eu sempre fui um contador de histórias. A diferença é que antes eu não cobrava e hoje eu cobro. Só isso. Porque eu contava histórias para as pessoas rirem, se emocionarem, enfim. Eu sempre fiz isso, mas nunca levava como profissão. E aí, fazendo um processo de autoanálise, de autoconhecimento, eu decidi transformar isso numa profissão e passei a contar histórias, tanto nas minhas palestras quanto nos roteiros que eu desenvolvo. Ok. E é interessante porque, assim, tem muita gente que passa a vida como participante da história e tem muita gente que passa a vida como espectador apenas. Exatamente. Ver a vida passar, né? Isso. Para você, o que é protagonismo? Protagonismo, eu até cito, né, na minha palestra que a semântica eu acho muito bonita, né, a origem, a etimologia da palavra. Protagonista e antagonista são duas palavras que derivam do mesmo radical, que é a agonia. Né? A agonia é uma palavra um pouco injustiçada, né, da língua portuguesa, ninguém gosta de sentir agonia, mas é uma palavra muito bonita, ela deriva do grego e significa luta. Então um bicho que agoniza, ele está lutando pela vida. Então protagonismo, portanto, é lutar a favor parece que dos já seus tá sonhos. quase morrendo, né? Mas ele está lutando ainda. Certo. Então, a agonia é isso, né? É lutar. E protagonista é lutar a favor dos seus objetivos e sonhos. Enquanto o antagonista, anti-agonia, ele luta contra o protagonista ou contra as suas causas. Então, a própria origem da palavra explica muito o que é, né? Lutar a favor da sua vida, dos seus sonhos. Né? Faz muito sentido utilizar essa analogia do cinema para a nossa vida, né? Tá. E vamos falar sobre para um executivo. Sim. Por que é importante o protagonismo? Na verdade, o protagonismo tem muito a ver com assumir a responsabilidade pelos seus resultados, pelos seus atos, né? E um bom líder, ele não terceiriza a culpa. Ele não coloca a responsabilidade nos seus liderados e nem em alguns fatores externos. Com isso, ele inspira também a sua equipe. Né? Então, quando você assume a responsabilidade pelos resultados... não só as vitórias, mas as derrotas exatamente. também. O mais importante é assumir a responsabilidade pelas derrotas. Certo. E compartilhar a responsabilidade nas vitórias. Um bom líder faz isso, exatamente, né? Não só... E quando é uma derrota, ele puxa mais para si, mesmo sabendo que tem os protagonismos dos outros também envolvidos. E na vitória que também não foi só dele. Exatamente, também compartilha. Isso é muito importante. Ok. Para você, quais são os filmes que te inspiraram nessa parte sobre gestão executiva? Filmes que tem a ver com gestão executiva, eu posso listar 4 para você. Tem o Invictus, que é a história do Mandela com a seleção sul-africana de rugby, que ele foi um líder muito inspirador naquele filme. Tem o Lobo de Wall Street, que é um outro exemplo bacana. Okay. A Procura da Felicidade, né, a história do Chris Gardner, interpretado pelo Will Smith, que é muito forte também de resiliência.
E eu também gosto muito até por ter a ver com cinema, que é o Walt antes do Mickey, que é a história do Walt Disney antes dele criar o Mickey e ter todo um império que virou o Walt Disney. É bacana, esses 4 filmes são os que eu indico aí para os internautas. Bacana, eu achei que você ia citar Gladiador, sabe, esses daí também. Gladiador é Terminal, muito legal também. Né? Mas é verdade, mas vale cada ótica. Sim, mas são filmes também que trazem um ensinamento legal, esses que você citou. Mas eu acho que é legal alguns filmes que talvez não sejam tão famosos, né, mas que possam trazer um ensinamento bacana. Você citou esses 4 filmes, né? Quais as lições que esses 4 filmes trazem para um gestor? Eu acredito que o Invictus é um exemplo muito forte de liderança e de inspiração, um líder inspirador. Porque o Mandela, primeiro que é uma figura histórica que eu admiro muito. Ficou 35 anos preso. Né? E saiu e se tornou um líder incrível da nação dele. Sim. E é muito bacana a história porque ele não dá uma ordem. Ele lidera muito pelo exemplo e pela inspiração que ele causa nas pessoas. Sim. E um time de rugby ser campeão muito inspirado no seu presidente é algo extremamente tocante e transformador. Eu acho um filme incrível. A Procura da Felicidade eu destaco pela resiliência do Chris Gardner. É um cara que não desistiu. A todo momento ele buscava o sonho dele e ele teve diversos motivos para desistir e não desistiu. Né? Separou da esposa, tinha que cuidar do filho. Chegou a dormir na rua com o filho porque ele não tinha onde ficar e não desistiu daquele objetivo, daquele sonho e foi atrás. Já o Walt, antes do Mickey, eu citei muito pela questão do empreendedor. Se o gestor, além de gestor, é também empreendedor, é uma lição muito bacana de que você não constrói um império ou até uma empresa de sucesso antes de ter muita queda, ter muitos obstáculos para superar. Então, para quem é empreendedor, o Walt antes do Mickey é muito legal de assistir. Tá, porque o sabor da vitória é melhor, né? Sem dúvida. Se levanta, mas quando ela tem, ele vem depois de muitos tropeços, de muitas dificuldades, o sabor é até maior. É melhor sem ainda, dúvida. Né? Porque você sabe o quanto você lutou por aquilo. E luta tem muito a ver com protagonismo, né? Perfeito. Como eu já disse. E o Lobo de Wall Street, aquele com o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio. Ali tem uma série de conflitos, né? E de situações ali dentro de um ambiente muito forte, que é o ambiente da Bolsa de Valores, né? E ele tinha uma veia de vendedor, né? Vendedor, exatamente. Então isso, para quem trabalha com vendas, é um filme busca de resultados, inspirador, né? Busca de resultados o tempo inteiro. Bacana. Qual a importância dos coadjuvantes para uma boa gestão executiva? Eu acredito que não só para a gestão executiva, mas na nossa vida a importância das pessoas que nos cercam é muito grande, né? Então essas escolhas que a gente faz, e um bom líder com certeza é um líder que escolheu bem ou treina bem, cuida bem dos seus liderados, né? Mas além dos coadjuvantes que são parte da sua equipe, é importante ver porque nós não temos todas as competências, né? Nunca temos sozinhos. Então é importante ver... Mas tem que ter resiliência para juntar as competências, né? Sim, e às vezes enxergar num outro líder ou numa outra equipe competências que podem ajudar a formar a sua equipe, a inspirar, a transformar a sua equipe. Então isso é uma lição de humildade também, você enxergar que nem tudo você consegue sozinho resolver. Isso, dividir conhecimento. Exatamente, então os coadjuvantes são muito importantes, tanto cuidar bem deles dentro da equipe, quanto buscar coadjuvantes externos quando necessário. Né? Tá. Existe algum risco de vitimismo? A gente passa por isso todos os dias, né? Porque, como você mesmo disse, que a engenharia de vida não é feita só de vitórias, né? A gente tem nossas derrotas do dia a dia e há uma tendência muito grande de terceirizar a culpa. Né? Na minha palestra eu falo da gente ter uma síndrome de Homer Simpson, que ele tem uma frase que diz, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Né? Então, a gente tende a colocar a culpa no outro, no ambiente, na crise. No terceiro. E aí, quando a gente não assume a responsabilidade, né, cria esse vitimismo, é fácil dormir, porque a gente acha que não é a nossa culpa, não foi nossa responsabilidade. Agora, quando a gente assume a responsabilidade, sabe que a gente poderia ter feito melhor, fica mais difícil dormir. Mas no dia seguinte você faz alguma coisa, vai atrás e muda aquela situação. Né? Então é importante não se deixar o vitimismo dominar nesse momento e assumir o protagonismo. Ou seja, a gente aprender
com os nossos erros e também aprender com os erros dos outros. Sem dúvida. Para evitar que isso realmente aconteça. Isso também é uma lição muito grande, né? Enxergar o que o outro fez e procurar não repetir quando é uma atitude errada. Tá bom. O que o cinema pode ensinar sobre a quebra de rotina e um ambiente corporativo? Olha, tem 2 filmes que eu gosto de citar quando se fala de rotina, né, dentro do ambiente corporativo ou até na nossa vida mesmo, né? Um deles se chama Feitiço do Tempo, é um filme dos anos 80, do Bill Murray, que maravilhoso. Do Dia da Marmota. É uma comédia, mas uma das comédias mais profundas que já foram feitas. E para quem não conhece, né, a história do Bill Murray, que é o Phil Connors no filme, e ele vive o mesmo dia todos os dias, né? Ele cai numa maldição e ele está num dia terrível que ele não gosta e ele vive repetidamente aquele dia. Ele até morre e no outro dia aparece de novo, né? Porque se ele está repetindo o dia, se ele morre, exatamente, ele volta, né? Então ele tenta se matar e não consegue. E a reflexão que eu deixo na palestra é: será que você não está vivendo assim como o Chris Gardner, só mudando... Chris Gardner não, o Phil Connors, que é o personagem do Bill Murray. Será que você não está vivendo assim, repetindo todos os seus piores dias, só mudando a data de calendário, né? Então essa lição sobre rotina desse filme é muito legal. E o segundo, se você me permite, Kendi, é um curta da Disney chamado Trabalho Interno. Tá? Para quem quiser procurar, tem no Vimeo. Eu já vi, muito bom. Só que chama, tem que procurar em inglês, Inner Workings. Então é I-N-N-E-R Workings. E é um curta de 6 minutos, mas que é muito legal sobre essa questão da rotina, como mudar a sua rotina através da sua atitude. Não colocar de novo a responsabilidade no meio, né? Sim. Ele tem um trabalho muito entediante nesse filme, é uma animação, né? E ele, mudando a atitude, torna o ambiente de trabalho dele muito melhor. É um filme muito interessante para vocês assistirem, eu indico fortemente. Trabalho Interno da Disney. Muito legal. A gente nota que o cinema funciona não só pela direção, pela música e tudo mais, mas porque o storytelling dele Sim. tem o início, meio e fim, tem um pouco de suspense e faz as pessoas pensarem também. Não só assim se deliciarem e gostarem do mocinho ou da mocinha, mas tem algo mágico ali no meio, né? Sem dúvida. Como fazer com que esse storytelling aconteça também nas nossas vidas como profissionais? Olha, tem diversos livros que falam sobre isso, né? Sobre como usar o storytelling para ser um bom gestor, como liderança, até exemplos de como o Steve Jobs fez isso, o Papa Francisco. Então, são livros muito inspiradores. O storytelling é uma técnica, na verdade, de você envolver as pessoas dentro de uma história. Então, isso é muito útil para que você possa fazer com que as pessoas que estão te ouvindo retenham aquela informação. Então, um bom líder, se usa bem o storytelling num momento crucial ali, ele faz com que os seus colaboradores se engajem muito mais naquela causa. Então, é uma dica de leitura muito legal de como utilizar o storytelling no ambiente corporativo. É bastante útil, com certeza. Ou seja, a mensagem: deixa de ser espectador e venha ser participante. Seja mais protagonista. Mais protagonista. Venha sofrer com a gente e venha ganhar os louros com a gente também. Com certeza. Né? Porque às vezes a questão de passar pela vida como coadjuvante ou até vilão, tem gente que não é nem só espectador da própria história, é também vilão, né? Exato. Se boicota o tempo inteiro. Então, o cinema traz muitas essas lições. Sabota os outros também. Tem autossabotadores, sabota os outros, exato. Não. Então, o protagonismo é sempre o melhor caminho. Por isso que é o assunto que eu escolhi. Legal. E o interessante, o protagonista, ele não precisa ser só bonito, não. Ele pode ser qualquer um. Ele pode ter os maiores defeitos, ele pode... fisicamente não ter tudo, mas é um participante, sem né? Sem dúvida. A Corcunda de Notre Dame é um exemplo. Eu posso citar vários outros aqui de protagonistas totalmente fora do lado estético. Shrek, né? Que tem histórias incríveis. Então, o protagonista ele é a atitude dele, não é o físico. É a atitude de vencedora e de lutar a favor. Isso aqui é um bom protagonista. Maravilha. Luciano, como criar um ambiente, né, de felicidade dentro de um ambiente corporativo? Esse é um grande desafio, Kendi, porque até muito tempo atrás a gente separava muito, né, vida feliz de vida corporativa. Você trabalhava para ganhar o dinheiro, para aí sim você ser feliz.
E hoje essa Sim. questão mudou muito, né? Inclusive os millennials estão transformando muito isso, né? Que é a geração que nasceu entre 80 e 90 ali, que busca, existe até um estudo da The Economist, que é uma revista britânica, que diz que 44% desse público não aceitaria trabalhar numa empresa em que tivesse valores diferentes dos seus, valores que ela não acredita. Então isso é quase metade das pessoas hoje que pensam nos valores da empresa aliados aos seus valores. Isso mostra muito que eu quero estar feliz, eu quero ter propósito dentro da empresa onde eu trabalho e não só ir lá trabalhar, executar o que eu preciso e depois ter a vida feliz, né? Então isso é uma tendência muito forte que se as empresas não tomarem cuidado, podem perder jovens talentos porque não tomaram cuidado com essa questão desse alinhamento de propósito. Interessante. Só que você me fez ficar preocupado, porque eu lembrei dos 15 milhões de adolescentes nem estudam nem trabalham que nós temos no Brasil. Esse é um grande desafio também. Também. Tem millennials e millennials, né? Exatamente. Nós temos, infelizmente, a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, que a gente vê muitos millennials ativos e tal, mas tem muita gente que realmente precisa ainda de um encaminhamento. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, também verdade. Poder tentar buscar e tirar essas pessoas desse limbo, né, intelectual, cultural, de atitude, enfim. É verdade. Ô Luciano, nós estamos nos instantes finais do nosso bate-papo. Você quer deixar uma mensagem para os nossos internautas? E depois eu quero que você deixe seus contatos. Tá bom. Você falou um pouco de felicidade no ambiente corporativo. Kendi, eu gosto muito de finalizar minha palestra sobre uma definição de felicidade, porque é muito difícil a gente definir o que é felicidade, né? Mas tem uma definição do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que me inspirou muito na minha palestra, e que eu gosto de finalizar sempre com ela, se você me permite. Então ele diz o seguinte, que ele compara a nossa vida a uma torta de morango. Ele gosta muito de analogias do dia a dia, então é muito bonito. Ele diz assim como uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que se espera dela, a vida deve ter gosto de felicidade, é isso que se espera dela. Acontece que na nossa vida tem muita torta de morango ruim, que não tem nenhum gosto de morango. Assim como tem muito instante de vida ruim, que não tem nenhum gosto de felicidade. Mas o gosto do morango é fácil de identificar. Eu percebo a cada mordida que eu dou na torta. E o gosto da felicidade, como é que eu sinto? Agora é que vem. O gosto da felicidade eu sinto a cada instante que eu queria que durasse um pouco mais. A cada instante que eu estico, que eu me agarro, que eu fico procurando um jeito de repetir. Instante de felicidade é isso. Instante de vida que você não admite que acabe tão cedo. Mas é claro que na nossa vida não é assim o tempo todo. Muitas vezes você passa o dia esperando das 6 horas, passa a semana esperando o final de semana, passa o mês esperando o 5º dia útil, passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quando você torce para a semana, o dia e o mês acabar, você está torcendo para a vida acabar mais cedo? A felicidade só pode ser o contrário, a sua energia e a sua torcida para que a vida não acabe nunca, para que aquele instante não acabe nunca. Por que acabou? Eu estava tão feliz aqui. Então agora você já sabe o caminho. Se você estiver torcendo para não acabar, é porque está valendo a pena viver daquele jeito. Agora, se você estiver torcendo para acabar, se happy hour tiver que ser mesmo sexta-feira depois do trabalho e nunca segunda-feira no trabalho, troque de vida ou troque de atitude em relação à sua vida, porque muitas vezes é você. Ninguém merece patrocinar a própria tristeza o tempo inteiro. E quando a gente dedica tempo de vida a pessoas, atividades e lugares entristecedores, a gente está patrocinando a própria infelicidade. Então, dediquem tempo de vida a pessoas, lugares e atividades alegradoras e sintam o doce gosto, não só do morango, como também da felicidade. É assim que eu termino minha palestra. Pessoal, fiquei impressionado aí, palestrante bom, viu? Muito obrigado. Seus contatos, quer deixar, Luciano? Claro, Kendi, agradeço pela oportunidade. Quem quiser me contatar pelo WhatsApp, a maneira mais rápida, fácil e direta, é 11 96742 2178. Então, repetindo, 11 96742 2178. Pelo Facebook ou LinkedIn, vocês me encontram como Luciano Luna Bezerra e no Instagram, lucianoluna.protagonista. Muito obrigado, Kendi. Perfeito. Obrigado você. Pela oportunidade. Espero que você venha outras vezes nos enriquecer aí com esses conceitos maravilhosos aí que ajudam as pessoas a trilharem melhor o seu ramo profissional. É sempre um prazer falar sobre cinema e protagonismo, Kendi. Muito obrigado. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a Cris, que nos proporcionou a vinda do Luciano Luna, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.